O El Clássico não acabou quando Messi e Cristiano Ronaldo saíram de cena. Ele só ficou em silêncio por um instante, como se o futebol estivesse respirando antes do próximo impacto. Porque esse duelo não vive de saudade, ele vive de substituição de tronos. E agora, a nova era já tem rosto. De um lado, Kylian Mbappé, o presente em estado bruto, velocidade e decisão. Do outro, Lamine Yamal, o garoto que joga como se o peso da camisa não existisse, como se o Camp Nou quer. Só que o El Clássico nunca foi apenas Real Madrid contra Barcelona, sempre foi um duelo dentro do duelo, uma sequência de rivalidades que empurrou o futebol para frente. E para entender por que Mbappé contra Yamal está virando o próximo capítulo, você precisa voltar aos confrontos que fizeram esse clássico virar lenda, antes de chegar no que está acontecendo agora. Então, volta comigo para a era em que o El Clássico aprendeu a virar espetáculo global de verdade, porque antes de Mbappé e Yamal, o Clássico já tinha escolhido outros rostos para carregar o peso da história, e quando ele escolhe, não existe meio termo, ou você vira lenda ou você vira cicatriz. Em 2005, o Bernabéu viveu uma cena que parecia impossível. Ronaldinho, com a camisa do Barcelona, fez o Real Madrid assistir a um show dentro da própria casa. Dribles, aceleração, frieza e no fim, algo raro aconteceu. O estádio aplaudiu o inimigo. De pé. Não foi gentileza, foi reconhecimento de grandeza. Foi o clássico dizendo em silêncio que a arte ainda manda quando ela aparece. Mas o futebol não ficou só na beleza. Ele ficou mais duro, mais político, mais agressivo. A partir de 2010, o El Clássico virou guerra de ideias. Guardiola contra Mourinho, controle contra choque, posse contra veneno. E em novembro, o Barcelona aplicou um 5-0 que não derrubou só um time, derrubou uma narrativa inteira. Foi nesse fogo que nasceu a era mais icônica da história recente, Messi contra Cristiano. Dois jogadores que não estavam disputando só gols, estavam disputando domínio cultural. Um queria ser a alma do Barcelona, o outro queria ser o poder do Real Madrid. E o clássico virou o palco perfeito para isso, porque ali nenhuma estatística era fria, tudo virava provocação. Teve clássico decidido no detalhe e teve clássico decidido na explosão. E aos poucos fez o que sempre fez. Ele começou a produzir imagens inesquecíveis. A mais simbólica de todas veio em 2017. Bernabéu lotado, jogo tenso, final de jogo dramático, e Messi marcou no fim. A vitória veio, e logo depois ele levantou a camisa na comemoração e mostrou o nome pro estádio, como se dissesse, eu tô aqui. E quando uma era chega a esse ponto, ela não termina com aviso, ela termina com silêncio. Messi saiu, Cristiano saiu, e por um momento o mundo ficou esperando alguém preencher o vazio. Só que o El Clássico não aceita vazio por muito tempo, ele sempre escolhe um novo rosto. Ele sempre cria uma nova obsessão. Mas quem seria o próximo a suportar esse peso sem ser engolido por ele? E aí veio o período que quase ninguém gosta de lembrar, mas todo clássico precisa atravessar para renascer. O período em que o El Clássico continuou gigante, mas ficou sem um rosto definitivo, como se o palco estivesse montado, a luz acesa e faltasse o ator principal. No Real Madrid, tentaram preencher o vazio com nomes que não suportaram peso. Mariano apareceu como solução improvisada em momentos de escassez, mas nunca virou símbolo. Hazard chegou como contratação de era, com status de estrela e acabou virando uma promessa que o corpo não deixou cumprir. No Barcelona, a transição foi ainda mais cruel, porque quando uma lenda sai, o clube tenta criar outra por necessidade. Ansu Fati foi apontado como herdeiro em tempo recorde, ganhou a camisa que mais pesa, e a história começou a cobrar com lesões e interrupções. Martin Bright White virou a imagem perfeita do improviso, um atacante contratado como emergência, jogando no maior palco do planeta, tentando manter o Barcelona respirando em meio a uma reconstrução forçada. Não era falta de vontade, era falta de era. E o resultado foi um clássico estranho. Grandes camisas, grande pressão, mas uma sensação de dúvida no ar. Como se o futebol estivesse esperando o próximo ciclo ter coragem de se apresentar. Só que o clássico não espera para sempre. Quando o Vinícius Júnior começou a virar decisão com a camisa do Real, o duelo ganhou aceleração de novo. Quando o Rodrigo começou a aparecer nos jogos grandes, o Real voltou a ter veneno em noites que pediam frieza. Jude Bellingham também dominou partidas como ninguém, e quando o Kylian Mbappé chegou, o roteiro ficou óbvio. O Real não estava mais procurando um protagonista, estava colocando um protagonista no centro do palco. Do outro lado, o Barcelona encontrou a próxima geração de verdade. Pedri trouxe controle, pausa e inteligência. Então apareceu Lamine Yamal, o tipo de jogador raro que não parece pedir licença para existir. Ele entra e muda o clima do jogo. O brasileiro Rafinha também foi outro que nunca sentiu a pressão do clássico e só trouxe mais conteúdo para o duelo. E agora, finalmente, o clássico voltou a ter o que ele sempre exigiu: personagens inevitáveis. A nova era do El Clássico teve uma primeira cena clara, com data, placar e dois rostos que o futebol colocou frente a frente
para ver quem aguentava o peso. Em 26 de outubro de 2024, o duelo começou no Bernabéu, com um recado que ninguém ignorou. Real Madrid 0, Barcelona 4. Foi o primeiro clássico de Kylian Mbappé pelo Real, e foi ao mesmo tempo um daqueles jogos que batizam uma geração, porque Lamine Yamal marcou e cravou o nome no maior palco possível, enquanto Mbappé passou a noite sem gol no capítulo inaugural, e ficou marcado por ter ficado várias vezes impedido ao longo da partida, um total de 8 vezes. Já Yamal calou o estádio, trouxe brilho, trouxe jogadas mágicas e ainda marcou um golaço para dominar aquela noite. Olha o Rafinha, domina e já coloca na frente, tem o Lamine Yamal, é pra ele, tá dentro da área, Yamal! Gol! É do Barça! 32 minutos, segundo tempo no Bernabéu! Ali não nasceu só um resultado, nasceu uma narrativa. O garoto do Barcelona tinha colocado a assinatura logo no primeiro encontro, e o astro do Real tinha sido apresentado ao clássico do jeito mais cruel, com o estádio dele assistindo a um adversário celebrando. Se a história começou assim, o que aconteceria quando o primeiro título estivesse em jogo? O segundo capítulo veio rápido e veio como final. 12 de janeiro de 2025, Supercopa da Espanha. Outra noite que não aceita desculpa. E de novo, o clássico decidiu escrever em números grandes. Real Madrid 2, Barcelona 5. Mbappé marcou cedo, como quem tenta tomar o filme pra si. Na verdade, ele jogou muito, foi o único jogador do Real que brilhou de fato naquela partida, com jogadas individuais e duelos eletrizantes. Vinícius Júnior ganhou Vinícius Júnior, que bolão, lá vem o Real Madrid chegando perigosamente, esse é Mbappé, pra lá, pra cá, pedalou, vai fazer o gol, bateu pro gol! Gol! Ganhou o lance, Bellingham tocou pro Mbappé, pintou o gol, foi derrubado pelo Chesney. Fran Garcia, bola grande, bolão do Mbappé, que drible Mbappé, olha só, que golaço que vai pintar, Bellingham, não aproveitou. E olha Mbappé, fugiu do Condé, invadiu a área, vai bater pro gol, espalma! Mas Lamine Yamal respondeu com gol também, e o Barcelona transformou a decisão em uma confirmação de força coletiva. Olha só, ganhou, Lamine invadiu, tá chegando o Rafinha aqui na esquerda, vai bater o garoto, bateu pro gol! Gol do Barcelona! Com 21 minutos, Lamine Yamal bateu no canto esquerdo. 2 jogos, 2 sinais diferentes. Mbappé mostrava poder de impacto imediato e Yamal mostrava uma coisa ainda mais rara para a idade: coragem de aparecer no placar quando o jogo tem coroa. E então veio o capítulo que separa a rivalidade de era. Não bastava ganhar em clássico, era preciso ganhar de novo. Era preciso dominar. Final da Copa do Rei, o Barcelona venceu o Real Madrid por 3-2 na prorrogação. E esse jogo trouxe um detalhe decisivo para entender o peso de Mbappé nesse confronto. Ele não começou como titular porque estava voltando de uma lesão, mas quando entrou, mudou o jogo e marcou o empate em uma cobrança de falta que mudou o clima da final. Já autorizou, vai pra bola o Mbappé! Gol! Foi um daqueles momentos em que um jogador não precisa dominar o jogo inteiro para dominar a memória do jogo. Ele apareceu, marcou, empurrou o Real para dentro da partida, só que o Barcelona venceu mesmo assim. A partida foi para a prorrogação e o Barça levou a melhor, conquistando o título. Mbappé já tinha entregado o gol em final, Yamal já tinha entregado o gol em final, mas quando o futebol olhava para o resultado frio, era o Barcelona que seguia levando o capítulo final, vencendo e vencendo para cima do Real. E se o Real colocasse Mbappé no modo máximo, no limite absoluto, isso bastaria para virar o roteiro? A resposta veio em um jogo que parece exagero até hoje. 11 de maio de 2025, La Liga, Barcelona 4, Real Madrid 3. Mbappé marcou 3 vezes, um hat-trick em um El Clássico, com a estatística que todo craque usa como argumento de domínio. E ainda assim, o Barcelona venceu. E ainda assim, Yamal marcou também, do jeito que um protagonista marca quando quer provar que pertence ao quadro principal, com um golaço. Se fecha o Madrid, Pedri já quebra a primeira linha, Ferran Torres, sem espaço para remate, Yamal! Gol!
E então, no início da temporada seguinte, veio a reação do Bernabéu. No dia 26 de outubro de 2025, na La Liga, o Real Madrid venceu por 2-1 o Barcelona. Mbappé marcou, Bellingham marcou, e o Real encerrou uma sequência incômoda no clássico. O detalhe que define a importância de Mbappé nesse jogo é o tipo de jogo que ele produziu. Ele não só abriu o placar, ele ainda teve um pênalti defendido no segundo tempo, ou seja, esteve a um segundo gol de transformar a noite em domínio absoluto. E do lado do Barcelona, o próprio registro do confronto apontou Yamal como contido pela defesa, sem gol no placar e sem conseguir jogar direito. O mais louco nisso tudo foi que após o apito final, teve diversas brigas e provocações entre os jogadores. A rivalidade estava a todo vapor, o clima pegou fogo e ficou claro que dali em diante, cada jogo do El Clásico teria um peso ainda maior. Era guerra de fato. Mas apesar da derrota, na somatória da temporada e dos últimos meses, o Barcelona vinha em um momento melhor que o Real, tanto em resultado em campo quanto internamente. O clube merengue teve problemas graves após o Mundial de Clubes com o treinador Xabi Alonso. Parte da diretoria do elenco aprovava o trabalho do técnico e a outra parte não, e tudo isso ecoava dentro de campo. Já o Barça, com um estilo de jogo mais ousado com os jovens de La Masia, ao lado de Rafinha e Robert Lewandowski, traziam mais leveza no duelo. A resposta nesse momento atual veio agora, com o clássico fazendo o que sempre faz, quando quer virar manchete global. 11 de janeiro de 2026, final da Supercopa da Espanha. Barcelona 3, Real Madrid 2. Rafinha marcou 2 vezes, Robert Lewandowski marcou uma. Vinícius Júnior e Gonzalo Garcia marcaram para o Real. Nem Mbappé e nem Yamal marcaram, mas Mbappé ainda virou centro de um lance decisivo, porque o Frenkie de Jong foi expulso por falta nele no fim da partida. Yamal e Mbappé duelaram no jogo, cada um teve um momento de individualidade, mas quem saiu sorrindo foi o jogador do Barcelona. O resultado foi tão ruim que fez o técnico Xabi Alonso ser demitido no dia seguinte. Agora soma tudo e olha o desenho da era com frieza. Desde 26 de outubro de 2024 até 11 de janeiro de 2026, foram 6 clássicos oficiais desse recorte. O Barcelona venceu 5, o Real venceu apenas uma, e o placar agregado virou um recado. Barcelona 20, Real Madrid 11, nessa nova era de El Clássico entre Lamine Yamal versus Kylian Mbappé. No duelo individual de gols, Mbappé marcou 6 vezes nesses jogos, Yamal marcou 3 e venceu 2 títulos. E é aqui que a nova era se identifica de verdade. Não é porque um marcou e o outro não, é porque os números contam 2 histórias ao mesmo tempo. A primeira história diz que Mbappé já entrou no El Clássico como um homem do impacto, o jogador capaz de marcar em final, capaz de fazer hat-trick, capaz de decidir um clássico no Bernabéu. A segunda história diz que Yamal, mesmo sendo mais jovem, já entrou nesse duelo como símbolo de ciclo. Ele marcou no primeiro clássico da era, marcou em final de Supercopa, marcou num 4-3 histórico, e no macro, viu o time dele vencer quase tudo nesse recorte. Isso é o começo de uma rivalidade que não precisa repetir Messi e Cristiano para ser histórica. Ela pode ser outra coisa, mais instável, mais coletiva, mais dependente do que acontece em volta. E justamente por isso, mais perigosa. Porque a pergunta que fica não é quem marcou mais até aqui. A pergunta é quem vai controlar a era quando os dois estiverem no auge ao mesmo tempo. E quando esse momento chegar, o El Clássico vai fazer o que ele sempre fez com qualquer geração. Ele vai escolher um rosto para reinar e o outro para correr atrás da própria lenda. O que você está achando do El Clássico atual? Mbappé versus Lamine Yamal? Comenta a sua opinião aí embaixo e me conta. Eu sou o Gustavo Marques, eu ficando por aqui. Se você gostou, não se esqueça de deixar seu like e de se inscrever no canal. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.